Hoje eu recebo o meu entrevistado favorito, o Dr. Roque Savioli. Estamos falando de síndrome do pânico, né? Lembrando que um dos fatores que pode levar à síndrome do pânico é hipoglicemia. E aqui vale lembrar que esse negócio de ficar longos períodos sem se alimentar, né, Dr. Roque? Isso é um problema É um problema. Então, lembrando, escrevi no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, várias dicas que aí eu convido você a estar adquirindo esse livro, que já está na sua 12ª edição, sucesso total. Fiquei tão feliz lá na Bienal, né, de ver aquele pôster fantástico, né? Ficou bonito aquilo. Ficou bonito Muito aquilo, legal, né? Fiquei muito bom. feliz. Então, o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que pode comprar em várias livrarias? Pode, mas compre aqui pela comunidade Canção Nova, compre aqui pelo Porta a Porta, 0 operadora 12 31 86 26 00, tá? Lá tem várias dicas, inclusive aquele detalhe, comer a cada 3 horas, não ficar longos períodos sem comer. Por quê? O Dr. Roque não estava falando sobre o aspecto do estresse? Quando você fica mais de 3 horas sem comer, todo esse mecanismo de estresse entra em ação. Sim, a hipoglicemia que você está falando, o que acontece? Na hipoglicemia, quer dizer, quando baixa o açúcar do sangue, o coração começa a bater depressa. E o que desencadeia o disparo da crise do pânico é a palpitação, o coração bater depressa. Exato. Agora, nós estamos falando eu estava dizendo com relação a familiares das pessoas que têm pânico. Eu acho isso que é importante. Nossa. Porque o coitado do jeito que tem pânico é uma doença que tem, não é? Todo mundo acha que é invenção, que é, sabe, que é exageros de sentimentalismo das pessoas. Piti, frescurites, etc. E tal. Mas não é. É uma doença mesmo. É uma disfunção de neurotransmissor cerebral. Isso precisa tomar medicamento, precisa fazer psicoterapia. Agora, e as pessoas que convivem com os paniquentos tem que saber levar aquilo. Porque é difícil, sabe? Eu tenho uma paciente que tinha pânico direto, então ela acordava de madrugada, achando que ia morrer, ia para o pronto-socorro, chegava lá no pronto-socorro, não tinha nada. Faz exame, não dá nada. Aí depois o que ela faz? Ela procura um outro pronto-socorro, porque fica muito visada. Ai, que chato, né? Então já fica aquela gozação, já chegou... Imagina, eu trabalhei em pronto-socorro a minha vida inteira. Quando chegava alguém com pânico, a gente já conhecia, e tinha uma outra pessoa que chegava com infartado, um AVC, é evidente que você ia atender a outra. Só que para aquela pessoa que está tendo pânico, ela realmente acha que vai morrer. E ela acha que ela está tão ruim quanto aquela que está tendo AVC. Mais ainda, né? Mais ainda. Então a gente precisa saber. E essa moça fazia o marido levantar de madrugada, aí o marido ia trabalhar no outro dia cansado. Depois o que acontece? Ela já não quer fazer tanto, ela consegue controlar um pouquinho a situação, mas ela começa a entrar em depressão, porque ela começa a se sentir culpada por tudo que está acontecendo. Então, se você tem pânico, olha, primeira coisa, você tem que procurar ajuda médica. Não adianta nada a mais. Olha, mesmo com relação à religião, diz a própria palavra de Deus no Eclesiástico, no momento de doença, você ora, reza e pede a Deus para que te ajude no médico. Depois, vá ao médico, está lá no Eclesiástico 38. Procure o médico. Se uma pessoa fica com essa história de ficar rezando, não sabe se... Por que Deus deixa ter médico, na verdade? Lógico. Para curar, ué. Honra o médico, porque ele é instrumento de Deus, está lá. Você estuda tanto. Então você tem que procurar o médico. Agora, você que convive com as pessoas com pânico, tente entendê-las. Não adianta você ficar criticando, porque às vezes você não tem nada, sabe? A pessoa critica. Não, você tem que dar atenção, tem que dar amor e carinho, aí você consegue levar as coisas melhor. Agora, existe o pânico pós-traumático, né? Aí não é pânico, aí já chama-se estresse pós-traumático. Aí é um estresse. É, diferente. Quer dizer, lógico, os transtornos de ansiedade tem o pânico, porque o pânico pode fazer parte também de vários outros quadros, né? E o estresse pós-traumático é aquele que o sujeito tem um trauma grande, por exemplo, um sequestro. Isso. Né? Então, depois ele entra num estresse terrível, que ele tem crises de pânico a todo momento. A nossa equipe esteve na Avenida Paulista e a população tem uma pergunta para você. Pergunta é se síndrome do pânico tem cura? Veja só, cura total, absolutamente total, é difícil, a pessoa se controla. Tem gente que consegue se livrar disso. Agora, precisa tratamento medicamentoso também. O grande problema é o seguinte, se você toma remédio para pânico, passa um ano sem ter crise nenhuma, se você deixar de tomar
o remédio, você vai ter, a chance de você desenvolver um pânico é muito grande. Então, você não pode parar. Eu tenho pacientes que tomam já há 5, 6 anos o medicamento, só que aquela história, você não tem coragem de tirar o medicamento da pessoa, nem a pessoa não quer. Se ela está tomando um remédio que não está dando efeito colateral e ela está bem, por que a gente vai tirar? Se isso pode eventualmente voltar, não é? Agora, você tem condições de fazer prevenção das crises, sabe? Prevenção da crise é prevenir o estresse. Tudo bem, às vezes não dá, você trabalha em situação estressante, trabalha na Bolsa de Valores, trabalha sabe, como pendurado aí na janela, essas coisas, você tem muito estresse assim. Então, o que você faz? Faça alguma coisa oposta. Atitudes benemerentes, que eu sempre falo. Sabe, participe de alguma ONG, da sua paróquia, vá visitar os velhinhos, cuidar de criança, sabe? Mas é participar ativamente, não é dar dinheiro. Não adianta você dar dinheiro só, não, de fora e ficar. Você tem que participar. Nessa participação, você começa a sentir o carinho e tudo mais, você vai melhorando. Interessante. Isso eu tenho mandado, meus pacientes fazem com muita frequência e melhoram muito. É interessante, é o oposto daquilo, sabe? Você se libertar do estresse, você fazer alguma coisa boa. Você vê como Deus é bom, né? Não, Deus é muito bom. É impressionante isso. Muito bom. Agora, você me fez lembrar uma coisa, porque o que eu noto particularmente no consultório é que as pessoas têm uma restrição imensa quando tomam medicação para a depressão. E pânico também. E pânico também? É a mesma coisa. É difícil porque, primeiro, porque esses medicamentos são medicamentos que dão efeito colateral, sabe? E é muito individual, a gente não sabe. Você toma um que não acontece nada para você, mas para outro pode dar um monte de efeito colateral. Primeiro, além disso, tem o lado psicológico dessa pessoa que tem pânico, já tem uma sensibilidade exagerada, já tudo faz mal, sabe? Tem aquelas pessoas que tudo faz mal. Não pode nem, até antialérgico dá alergia na pessoa. Verdade. Então, você precisa tomar cuidado. Agora, então, a gente tem que dar medicação nesse sentido e a pessoa tem que tomar isso aí direitinho. Ela tem aquela restrição, mas é faixa preta, vou ficar dependente desse remédio, doutor? Eu sempre respondo, você vai ficar dependendo da sua doença? Escolhe o que é melhor, ué. Eu gosto muito quando você fala isso, por conta justamente de responder. Às vezes, pelo menos no caso da depressão, muitas vezes é o que você diz. Naquele momento, para controle daquela situação, é importante tomar. Você tem que tomar, não tem jeito. Um dia, talvez, quem sabe, você possa ficar sem a medicação. Mas, para você ultrapassar esse período todo, tem que tomar. Eu já vi, ontem eu atendi uma moça no consultório assim, estava tomando medicação um certo tempo, de repente ela largou de tomar medicação para depressão. Entrou numa crise depressiva horrível. Chegou no consultório achando que estava morrendo. Pânico e depressão vêm junto, né? Achando que estava morrendo e tudo mais. Ela parou de tomar porque, doutor, eu estava bem, achei que não devia tomar mais o remédio. E ontem também no consultório, eu até dei uma bronca, foi a mãe acompanhando a filha que está sob os meus cuidados. Ela é acompanhada por um psiquiatra e a mãe resolvendo tirar o abençoado do medicamento por conta própria. Não pode, gente. Mesmo que o paciente apresente uma grande melhora, é o médico que tira, que retira, que diminui o medicamento. Mas esse tabu, essa restrição que tem as pessoas de medicamento, é por causa que antigamente os medicamentos davam muito efeito colateral. E tem gente que é tão, assim, que não aceita tanto, que é tão involuída, para não dizer outra palavra, que acha que inventaram as doenças para as pessoas venderem remédio. Fica essas balelas. Na França nós ouvimos isso, né? Em muito Paris, isso. o jeito falando umas bobagens dessas. E o que eu vejo é o seguinte, na verdade, o médico, ele não é burro, porque tem psiquiatra que, vendo a evolução do tratamento nutricional, eu pego... Outro dia não chamei você para acompanhar? O médico, o psiquiatra, ele vai e diminui, retira, suspende e vai diminuindo quando ele vê, gente. O médico vê, ele se rende, mesmo que ele não acredite muito na nutrição, quando ele observa a melhora do paciente, ele vai retirando. Agora, você então, sabe realmente, uma coisa importante que eu lembrei agora, olha. A gente sabe que o ser humano tem 3 dimensões, física, psíquica e espiritual. A doença, ela começa no físico, no psíquico e no espiritual também. Então, uma coisa que ajuda muito a pessoa com pânico é cuidar da sua espiritualidade. Não tenha dúvida. Ajuda muito isso aí, muito. Eu mando, por exemplo, a pessoa, se ela consegue, né, ir num grupo de oração,
receber oração. Isso é interessante. Se você tem gente que tem pânico em casa, reza por ela, que ajuda muito isso aí. Muito. Hoje a gente está desenvolvendo, você sabe muito bem, um grupo de pesquisas dentro da Universidade de São Paulo, dentro do INCOR, que é um grupo de estudos entre espiritualidade e saúde. Agora nós estamos observando pessoas, 600 pessoas, 600 a 1.000, até 1.000, mas nós vamos fazer, pessoas que têm, comparando espiritualidade, tem um método para a gente medir, comparando depressão e comparando qualidade de vida. Quer dizer, o que a gente está observando, que pessoas que têm mais espiritualidade têm menos doença. Gente, é fantástico. Você vê que é fantástico. Isso é um estudo pioneiro aqui no Brasil, já tem no mundo inteiro, né? Tem o Dr. Harold Koenig, que é um americano lá da Duke University, que foi o pioneiro em tudo isso. E a gente está fazendo isso aqui agora. Então, para pânico, para depressão, para essas doenças mentais mais difíceis de se controlar, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, mas não pode esquecer que Deus é o melhor médico que tem. E eu não posso terminar o programa Mais Saúde sem dar os parabéns para o Dr. Roque, que foi agora nomeado para a Academia Cristã de Letras. Eu agora sou casada com um acadêmico. Parabéns, Dr. Roque. Que beleza, hein? Foi um prazer grande, foi um presente, né, participar da Academia de Letras. Um pessoal assim extremamente filósofo, gente muito de intelectuais renomados participando. Para mim foi uma graça de Deus, né, realmente. E eu fico feliz disso, poder compartilhar isso com vocês. E muito de eu estar na Academia de Letras, Cristã de Letras, é porque o pessoal lê meus livros, né? Então eu devo muito a você, meu leitor, que me lê, e você que me ajuda, né, a escrever as coisas também. E não é uma coisa só minha, é nossa, de nós dois isso aí. É uma bênção, né? Então, quero te dar os parabéns, porque eu sei o tanto que você se dedica ao seu trabalho, a sua dedicação não só à parte da medicina, mas a se expor, como dizia o Padre Léo, ele é um médico sem vergonha de falar de Deus, né? Então, parabéns e por todo o trabalho também em relação a essa parte toda que você faz em relação à espiritualidade e aos seus pacientes, né, que você se dedica tanto. Obrigado. Bom, nesse sentido também, falar que estamos aqui sempre à disposição de vocês. Passem, por favor, os e-mails, os twitters. O Twitter do Dr. Roque é @Dr. Savioli. Falem conosco sobre as pautas que vocês gostariam que nós fizéssemos aqui no Mais Saúde, também aqui na TV. Lembrando que o programa do Dr. Roque no Mais Saúde é todos os sábados na Rádio Canção Nova, né, do 12h30 a 1h30, né, ao vivo, ele que adora... AM, né? Ele que adora interagir, né, é só vocês ligarem, né, e estarem falando com ele, sempre ao vivo, né. O meu é diariamente, né, no AM da meio-dia a 1h, sendo que a primeira 1410 no AM, em São né? Paulo, 1410 AM. Pela América. E estamos aqui à disposição de vocês, né, então... Agradecer mais uma vez a participação do Dr. Roque, que todos os meses está aqui conosco. E esperamos vocês para o próximo Mais Saúde.